e amém. Toma o seu lugar, por favor. Quero começar, obviamente, do começo, definindo o que é esperança. Esperança, de acordo com o dicionário bíblico, ela é uma confiança no cumprimento de um desejo e de uma expectativa. No dicionário secular, ela é a confiança de que algo bom acontecerá, de que um desejo se torne realidade. Li para vocês aqui duas definições, tanto de um dicionário bíblico quanto de um dicionário secular. Em ambas definições, a gente repara certa coerência. Ambas falam de desejo, de confiança e de expectativa. Ambas falam de desejo, confiança e expectativa. Ambas falam. E se você notar, todos nós temos isso dentro de nós. Esperança não se trata de algo ruim. Esperança é a confiança em um desejo e uma expectativa. E geralmente, pelo que eu sei, as pessoas nutrem sobre si, sobre a sua vida, desejos bons, sim ou não? Expectativas boas. Não é assim que você vai chegar no culto da virada? Você não vai chegar assim, minha esperança é que 2026 seja muito ruim. É assim? Minha esperança é que 2026 dê tudo errado. É assim? Normalmente você tem uma expectativa boa. Você tem desejos de que algo bom lhe venha a acontecer. Isso é esperança. A nossa esperança está pautada de que algo bom venha a acontecer conosco. Posso ouvir um amém? A esperança é um alicerce da nossa vida, um dos alicerces. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai tratar como esse tripé sustentador da vida do homem. Ele vai dizer, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Note, essa tríade, Paulo vai falar em diversas cartas. É um tripé que sustenta a vida do crente. O crente tem que ter fé, sim ou não? Porque essa fé é a vitória que vence o mundo. Um homem sem fé, ele é um homem derrotado. E a fé no Senhor. Um homem sem amor também, ele é um homem vazio, porque Deus é amor, e todo aquele que não ama não conhece a Deus, e a vida eterna está em conhecer a Deus. Sem amor, nada se aproveitará. Mas entre a fé e o amor, há um outro alicerce na vida do cristão. Qual é? A esperança. A esperança é aquilo que alimenta a gente permanecer na fé e permanecer no amor, porque a gente espera que o nosso trabalho, que a nossa semeadura, um dia o tempo da colheita vai chegar. De modo que quem não tem esperança não persevera. Quem não tem esperança é inconstante. Quem não tem esperança desiste e perece no meio do caminho. Mas eu estou pregando hoje para uma igreja que tem uma esperança viva. Amém, não amém? O escritor de Hebreus vai classificar a esperança como uma âncora da alma. Eu vou ler diversos textos, João, fica atento aí. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Olha o que o escritor de Hebreus vai dizer. Ele fez isso, o Senhor, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, diga comigo, Deus é verdadeiro. Nós que já corremos para o refúgio, tem alguém aqui que correu para o refúgio de Deus? Tenhamos forte alento para tomar posse do que, irmãos? Tomar posse do que? Toma posse comigo hoje, vai. Eu tomo posse. Né? A gente quer tomar posse da vitória, posse da bênção, mas sem esperança a gente não toma posse de nada. Toma posse da esperança que nos foi proposta. Versículo 19. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme. Olha que coisa linda que o escritor está dizendo. Todos sabem que é uma âncora. É o que permite que o navio ancorado, assim digamos, no porto, ele não fique à deriva. Quando nós não temos uma âncora, a nossa embarcação, ela fica ao léu. Nós somos impulsionados pelos ventos da vida, pelas tribulações da vida, mas quando nós temos uma esperança viva no Senhor, a nossa vida está ancorada.
A nossa vida está segura, a nossa vida está firme. Podem soprar os ventos, pode vir a tempestade, mas nós não seremos abalados. Aleluia! Glórias a Deus. O apóstolo Paulo ainda vai categorizar a esperança como um resultado obtido através dos processos da vida. Romanos 5, versículos 3 até o 5, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Tem alguém passando por tribulação aí? Deixa eu identificar. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Estou passando pela prova dando... Por que que a gente pode cantar esse hino do amado irmão Lázaro? Por quê? Nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Nós sabemos que a tribulação, leia comigo, produz... A perseverança produz... E a experiência? Oh, aleluia! Olha o que vai dizer o versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Leia comigo agora. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! É isso que nos sustenta no meio das tribulações da vida, no meio das angústias da vida. Por quê? A gente sabe que essa tribulação que a gente está passando vai nos gerar perseverança, vai nos gerar experiência, resiliência, e daqui a pouco a gente tem uma esperança que não se apaga, uma esperança indestrutível, uma esperança que não morre, uma esperança viva, porque a gente sabe que Deus é maior. Esperança. Até o mundo que não tem Jesus, eles dão certo valor à esperança, sim ou não? Eles vão dizer, a esperança é a última que morre. Não é isso que eles falam? Note, eles dão certo valor. Só que o crente em Cristo Jesus, tem crente aqui hoje, ele entende o real valor da esperança. Porque o mundo diz, a esperança é importante, mas ela pode morrer. Ah, não. O crente não, o crente fala assim, a esperança, a verdadeira esperança, ela nunca morre, porque a minha esperança está naquele que vive por toda a eternidade. Então eu quero discutir um pouquinho isso. Por que que o mundo diz que a esperança é a última que morre? Se é verdade que a esperança morre, quando é que ela morre? Alguns pontos eu trouxe aqui. Primeiro ponto, a esperança morre quando ela está amparada no homem. Diga comigo. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 até o 8, ele vai dizer, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano e que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Estenda sua mão comigo, por favor. Mas bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem calor. Por quê? As suas folhas permanecem verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Porque a sua esperança está no Senhor. O mundo diz que a esperança é a última que morre, porque ela se ampara no homem. Ela quer se amparar nos reis, nos governadores, nos CEOs, nas suas redes de conexões. Só que o homem mente ou não mente? O homem falha, o homem promete e não cumpre. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, pode vir o ano da sequidão, pode vir o pavor noturno, mas a gente não se abala, permanece firme, aleluia, florescendo e frutificando para Deus. Onde você tem colocado a sua esperança? Sua esperança não está na mão do cirurgião, por melhor que ele seja. Você tem o médico dos médicos.
A sua esperança não está na tua conta bancária, por maior que ela seja. Você tem o Jeová Jireh, o Deus que é o teu pastor e nada te faltará. Tira a tua esperança no homem e coloca a tua esperança na pessoa certa. A esperança é a última que morre quando ela está, segundo, amparada nos recursos terrenos. Diga, quando ela está amparada nos recursos terrenos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, agora leia comigo, nem depositem a sua esperança onde? Na instabilidade da riqueza, mas em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Eu acho esse texto lindo, irmãos. Deus se preocupa com o seu bem-estar, Deus se preocupa com o seu prazer, Deus se preocupa com a sua alegria, com a sua felicidade, mas Ele te instrui. Você só vai viver esse prazer, esse bem-estar, quando você tirar a sua esperança na instabilidade das coisas desse mundo e colocá-las num Deus que é imutável, num Deus que permanece o mesmo para sempre. Os irmãos sabem, eu trabalhei por quase 20 anos no mercado financeiro, e eu lidava exclusivamente com o segmento de alta renda, tanto no segmento jurídico quanto no segmento de pessoa física. E eu posso te dizer uma coisa, eu vi muitos deles assolados pelos planos econômicos, muitos deles perturbados, eram ricos, mas eram preocupados, ansiosos, eram tensos, nervosos, porque qualquer oscilação da Bolsa de Valores, eles me ligavam. Qualquer oscilação dos seus investimentos, eles ficavam tensos, eles pediam novas e novas recomendações o tempo inteiro, a despeito da sua grande riqueza, isso não lhes dava estabilidade. Mas nós podemos até ter pouco, com exceção do pastor Érico. Ah, irmãos, mas a gente deita e a gente pega no sono, porque é o Senhor quem cuida de nós. Aleluia! E aí pode vir o plano cruzeiro, olha como que eu sou antigo, pode vir o plano cruzado, pode vir o plano real, pode vir a inflação, pode trocar de partido no centro do poder, mas não importa, a nossa vida é sustentada por um Deus que faz chover maná do céu, que faz água brotar da rocha, o Deus que provê. Tira a tua esperança dessas coisas, irmãos. Tira a sua esperança do Bitcoin, tira a sua esperança dos day trades da vida, tira a sua esperança dessas coisas. É Deus quem cuida de nós. Salmos 33, versículo 17, Davi vai dizer o seguinte: o cavalo não garante a vitória. Leia isso comigo. Talvez alguns hoje, em 2025, não entendam, gente, o que é isso? Eu sei que não garante vitória, mas naquela época, hoje a gente está numa guerra no meio dos drones, não é isso? É uma guerra tecnológica, antigamente é uma guerra analógica. Quais eram os recursos que davam vantagem competitiva para um exército? É o seu cavalo e as suas armas, suas flechas, seus arcos. Quem tinha mais cavalo, quem tinha cavalos bons, né, era um exército mais poderoso. Mas aí Davi está lembrando, a nossa vida é uma guerra também, é ou não é? Aí ele vai fazer uma analogia, o cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, ninguém pode livrar. Olha o que ele vai dizer no versículo seguinte: mas eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam, ou seja, colocam a sua esperança na sua misericórdia. Para quê? Leia o versículo 19 comigo. Para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. No tempo da tribulação, no tempo da luta, quando o exército se levantar contra você, não são os recursos, não são os recursos desse mundo, é o Senhor. É Ele quem nos garante vitória. Você pode dizer isso comigo? A minha vitória está aí no nome do Senhor. Uns fazem menção de carros, outros de cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor.
Os cavalos tropeçam e caem, os microfones perdem a bateria. Mas aquele que põe a sua esperança no Senhor, esse permanece. Quando é que a nossa esperança morre? Quando colocamos a esperança no homem e quando colocamos a nossa esperança nos recursos. Posso ouvir um amém? Então, onde que nós devemos colocar a nossa esperança? No Senhor. Mas agora eu quero dar um ponto e vírgula, tudo bem? No Senhor, mas tem uma continuidade. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Você pode ler comigo? Se a nossa esperança... Quantos colocam a sua esperança em Cristo? Está meio certo. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Se a nossa esperança em Cristo se limita, Vanessa, a apenas essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Então calma aí. Eu falei primeiro, quando a nossa esperança é a última que morre, quando a gente coloca a esperança no homem, nos recursos, mas ainda tem um outro porém. Você pode até colocar a sua esperança na pessoa certa, mas se for pelos motivos errados, essa esperança também morre. É forte, hein? Porque você que tem colocado a sua esperança em Cristo, não apenas para essa vida. Jesus tem bênçãos para você, para essa vida. Você crê nisso? A gente acabou de ler, para o nosso prazer, para o nosso bem-estar, nos abençoa ricamente, Ele tem. Mas se a nossa esperança em Cristo for só para isso, só para resolver nossos dilemas aqui, nossos problemas aqui, nossa saúde aqui, esquece, nós somos os mais infelizes. Porque Jesus não veio para garantir a nossa vida na terra, veio para nos garantir uma vida eterna no céu. Novos céus e nova terra. E tem um monte de crente que vem cheio de PS, como diz meu amigo Leandro, que não está aqui, cheio de PS, chega na igreja, e ele só quer um Cristo que abençoa ele aonde? Na terra. E Jesus veio arrebatar o nosso coração para uma eternidade no céu. A gente vai ser curado, vai ou não vai? A gente vai morrer. A gente vai resolver nossos problemas financeiros, mas vai deixar tudo aí para alguém que nem trabalhou como você. Vai ficar tudo para mim. E a Érica foi para Portugal. Gente, aí adianta. Aí Jesus está falando assim: ei, coloca a sua esperança na eternidade. Tire seus olhos na transitoriedade das coisas terrenas, na efemeridade dos prazeres terrenos. Isso tudo vai passar, mas aquele que crê em mim possui a vida eterna dentro de si. Aleluia! Glórias a Deus. Esperança viva. Aquele que crê em mim, disse o Senhor, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, eu não posso te garantir que você vai chegar ao topo nessa terra, mas eu tenho certeza, você vai receber um galardão glorioso na vida eterna. Existem espinhos que continuam na carne, mas a graça de Deus é maior sobre a nossa vida. Mas lá no Novos Céus e na Nova Terra não haverá catarata nenhuma, irmão João. Não haverá espinho nenhum, não haverá dilema nenhum, não haverá necessidade alguma. Eu vou repetir, o Senhor se preocupa com a sua vida aqui, mas a prioridade dele é com a sua vida lá. Aonde está a sua esperança? Aqui ou lá? Fala isso para o irmão que está do seu lado. Você achou que eu fosse passar amanhã sem fazer isso? Aonde? Amém ou não amém, irmãos? Nós não temos essa esperança. Nós temos uma esperança viva. Diga, esperança viva. Então quero chamar os seus olhos ao texto que nós lemos aqui, atribuído ao profeta Jeremias, como eu falei para vocês. E quem era Jeremias? Pergunta para mim.
Obrigado, pai. Vou pregar só para você e para minha filha aqui. Pergunta para mim, vai. Muito obrigado. Jeremias era um profeta. Que nasceu no ano 650 a.C. Agora acompanhe comigo. Foi alguém que passou por várias dinastias do reinado de Judá. Ele viu o apogeu do avivamento de Josias até a decadência, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e arrasou com a cidade. Naquele episódio, naquele contexto, Daniel vai para o palácio, Ezequiel fica profetizando junto ao povo lá, exilado, mas Jeremias continua em meio ao caos, em meio aos destroços. Se você quiser imaginar como que estava o povo ali, tenta imaginar a carta de Neemias, quanto lembra? Quando Neemias pergunta ao seu irmão, e aí, como que está o povo lá? Aí o irmão fala, está todo mundo numa penúria. E essa penúria estava se arrastando há décadas. Jeremias via aquela cidade outrora gloriosa e agora ele se choca no meio do caos, no meio dos destroços. Então tenta imaginar, porque talvez esteja falando para pessoas assim, cujo passado foi um passado de glórias, mas cujo presente é um presente de vergonha talvez. Um passado de prosperidade e um presente de dificuldades. Aí você faz o quê? Como Jeremias, fica se lembrando dos dias passados. Como que era bom aquele tempo que eu tinha saúde. É ou não é, irmã? Como era bom aquele tempo que eu tinha, dinheiro. Como era bom aquele tempo que a minha família estava unida. Agora está cada um para um lado. Você olha para os dias passados e isso te abate. É assim que Jeremias está. Irmão, se você ler os primeiros 20 versículos, nós começamos a ler a partir do versículo 21. Se você ler os primeiros 20 versículos, se você espremer, só sai dor, só sai lágrima, só sai angústia, só sai aflição. Um profeta que viveu o tempo de glória, agora está vivendo um tempo de caos, de desesperança. A gente vai se aproximar ao último mês, estamos nos aproximando, praticamente amanhã já é o primeiro dia do último mês do ano, e 2026 está às portas. E talvez você esteja pensando, estou achando que 2026 vai ser um repeteco, um vale a pena ver de novo de 2025. Mas eu quero te levantar nessa manhã pela palavra do Senhor, pelo Espírito de Deus e te dizer, muda a tua perspectiva hoje, porque você serve a um Deus que transforma a realidade. Retoma a sua esperança, porque a nossa esperança não é como a esperança do mundo, a última que morre. A nossa esperança permanece viva no Senhor. E qual é a mudança de atitude de Jeremias? Se você ler até o 20, é uma realidade de dor, mas coloca aí, por favor, Lamentações 3:21. Como que começa essa mudança? Leia comigo, vai. Vamos ler todos juntos assim, com a mão na testa, assim, faz comigo. Quero trazer à memória o que... Esperança. O que pode me dar? Ok. Se você reparar, qual é a diferença entre os primeiros 20 versículos e agora a partir do versículo 21? Porque a realidade é a mesma. A realidade não mudou. O caos continua. A destruição continua. Judá ainda está sob o domínio da Babilônia. Nada mudou visivelmente, mas houve uma mudança de perspectiva. Eu sempre falo isso. Antes de uma mudança de realidade externa, precisamos de uma transformação de realidade interna. A mudança começa primeiro ali, de dentro para fora. Se aqui não mudar, não adianta uma mudança externa. Jeremias entende isso. Eu estou no meio do caos, mas eu não preciso ter uma vida de caos.
Eu estou numa vida de privação, mas o meu Deus continua o mesmo. Ele vai trazer à memória o que pode dar esperança. E note, você vai começar a notar agora, Ele não vai trazer à memória o homem. Ele não vai trazer à memória os recursos terrenos. Quem que Ele vai trazer à memória? Versículo 22. As misericórdias do Senhor. Se você reparar, ele vai falar: as misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor. Ele volta a sua memória para quem? Para o Senhor. Quando nós colocamos a nossa esperança de uma forma horizontal, quando os nossos olhos estão focados na horizontalidade da vida, a nossa esperança desvanece. Foi o que aconteceu com Pedro, lembra disso? Pedro estava andando por sobre as águas porque ele estava olhando para Jesus. Quando ele começa a reparar na força dos ventos, ele afunda. Porque a nossa esperança tem que ser vertical. Tira os seus olhos das coisas horizontais, das coisas terrenas. Volta os teus olhos para o Senhor. Busca a centralidade do Senhor na tua vida. Da tua saúde, quem cuida é o Senhor. Das tuas finanças, quem cuida é o Senhor. Das tuas emoções, quem cuida é o Senhor. Da tua família, quem cuida é o Senhor. Da tua esperança, quem cuida é o Senhor. É sempre o Senhor. Ele é a nossa esperança. Então, Jeremias vai começar a se lembrar dos atributos de Deus. Eu sempre falo isso: quem conhece quem Deus é, não duvida do que Deus é capaz de fazer, porque tudo que Deus faz decorre daquilo que Ele é. Então ele vai se lembrar de quem Deus é. Você pode se lembrar de quem Deus é? Deus é o que, irmãos? Pode falar, Ele é bom, mas o que? Amor, Ele é santo, Ele é justo, Ele é imutável, Ele é infalível. Oh, glória! Lembra-te de Deus. Você não precisa colocar os seus olhos no passado, isso traz melancolia. Você não precisa colocar os seus olhos no futuro, isso pode trazer ansiedade. Mas você pode erguer os seus olhos aos céus e saber que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não mudou desde a eternidade, Ele é o mesmo. Glórias a Deus. Aleluia. Então ele vai dizer, versículo 22, até a partir do 23, leia comigo. As misericórdias do Senhor, vai, irmãos, são a causa de não sermos consumidos. Por quê? 23, parte A, renovam a cada manhã. Uou! Você estava dormindo, sabe o que Deus estava fazendo? Renovando a misericórdia sobre a tua vida. Aleluia! Glórias a Deus! Você não sabe como vai ser essa semana? Eu vou te dizer, tem misericórdia para todo dia sobre a tua vida. Toda manhã ela vai se renovar na sua vida. Por quê? Ele disse antes, versículo 22, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Uau. Irmão, pensa nessa grandeza. Todo dia a misericórdia se renova, se torna nova. E isso está garantido até o fim, porque o Deus que você serve é um Deus eterno, não tem fim, Ele é infinito, assim como todos os seus atributos, tem misericórdia para a tua vida. E essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Então, tenta imaginar isso, irmão. No meio do caos, o rei foi embora, o exército perdeu, o templo está queimado. Estou descrevendo a situação de Jeremias. Os muros estão quebrados, tudo está se consumindo. Mas ele está falando assim, mas eu não. A minha realidade pode estar um caos, mas a minha vida permanece nas mãos do Senhor. E é Ele quem restaura a minha sorte, porque a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Eu vou viver o novo de Deus.
Irmãos, é isso que alimenta a nossa esperança. Não é o homem, repito, não são os recursos, não são as coisas da era presente, é um Deus que não muda e que tem misericórdia de nós. O que é misericórdia? Clemência, compaixão. Ele vê o nosso sofrimento, se importa conosco e está comprometido em mudar a nossa sorte. Glórias a Deus. Lembra-te da misericórdia do Senhor. Tiago vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. Paulo vai falar lá em Efésios 2, versículos 4 e 5, dentro daquela realidade, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Aí ele vai dizer, não, volta no versículo 4, por favor. Mas Deus, estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em quê? E por causa do seu grande amor, com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, pela graça, somos salvos. Se um Deus que teve misericórdia e nos ressuscitou em Cristo Jesus, não nos dará graciosamente com Ele todas as demais coisas? Eu vou esperar na misericórdia do Senhor, eu vou esperar na clemência do Senhor, eu vou esperar na compaixão do Senhor. Por isso esse mesmo profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 16, ele vai profetizar sobre a nossa vida. Quem quer receber essa profecia do profeta? Ele diz assim, assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro, e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Versículo 17, leia comigo, levanta sua mão e leia comigo, vai. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, aleluia! Deus falando para o profeta chorão, reprime essa voz de choro. Eu me lembrei, meu pai, quando me dava uma palmada, eu começava a chorar e falava, engole choro. Alguém já sofreu isso? Viu, pai? Fica tranquilo. Engole choro. Mas não é esse o sentido aqui. Judá está recebendo a disciplina de Deus, porque pecou. Porque pecou, Deus avisou, veio a sentença, mas aí Deus está falando assim, ei, enxuga os olhos, reprime essa voz de choro, eu já mudei no invisível, eu já mudei essa realidade, vai chegar o tempo da tua restauração, vai chegar o tempo da tua vitória, vai chegar o tempo da tua plenitude, coloca a tua esperança no Senhor. A nossa esperança no futuro está quando alinhamos o nosso coração ao Senhor. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele vai dizer no versículo 23 de Lamentações 3, ele vai continuar dizendo, depois dele falar que as misericórdias se renovam a cada manhã, ele vai dizer, porque grande é a tua, você pode dizer comigo, Deus é fiel. Não ouvi, irmãos, vai, Deus é fiel, não se esqueça disso, irmãos. Deus é tão fiel, que o apóstolo Paulo vai chegar ao cúmulo de dizer, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, a sua natureza, diante de qualquer situação, é permanecer fiel. Uau! Essa é a segurança da nossa confiança e da nossa esperança, porque não se trata de nós, não se trata das pessoas, não se trata da moralidade, da credibilidade das pessoas, se trata de um Deus que é fiel, que não é homem para mentir, nem filho de um homem para se arrepender, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele vê, Ele ouve, Ele cumpre. Então eu posso esperar em Deus, porque Deus é fiel. Você certamente, assim como eu, já foi enganado por pessoas,
Ficou com aquela esperança de que ele iria retornar para você com uma boa notícia, e ele não te ligou, e ele não cumpriu a promessa, porque homens são assim, homens são falhos, homens são voláteis, homens ora estão com você, ora eles trocam o interesse e abandonam você. Deus não. Eis que estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos, todos os dias, até nos dias maus, até nos dias quando você vacila, Douglas, e eu sei que você vacila, apesar dessa carinha de santo. Independente dos nossos dias, Deus está ali, nos suprindo, nos sustentando. Sabe por quê? Deus é fiel. Por isso nós podemos esperar nele, mesmo quando tudo der errado, mesmo quando tudo diz não, Deus diz sim, porque quantas promessas existem, nele também existem o sim e o amém. Aleluia. Devemos imitar a postura de Abraão, Romanos 4, versículo 18 até o 22, e vai dizer o seguinte: Abraão esperando contra a esperança. Leia isso comigo, esperando contra a esperança. Que coisa louca. Por que Abraão está esperando contra a esperança? Ele é velho, sua esposa é velha, estéril, e Deus está falando, você vai ser pai, e não apenas pai de uma numerosa nação. Como assim? Como eu vou esperar isso? Abraão está esperando contra a esperança. A realidade está dizendo, não há esperança para você, você já tem quase 100 anos, Sara tem 90, e o ventre dela é seco, ela é estéril. Mas se a nossa esperança estiver apenas no homem ou nos recursos dessa vida, a gente morre. Mas a esperança de Abraão estava num Deus que é fiel, num Deus que cumpre o que diz. Então o que ele fez? Ele creu. O que Abraão fez? Creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Versículo 19. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Essa era a realidade. Versículo 20. Mas ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Você pode dar glória a Deus, irmão? Ah, glória a Deus. Estando, agora leia comigo, versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Não importa se é impossível, não importa se está difícil, Deus prometeu, Deus cumpre. Deus prometeu, Deus cumpre. Renova a sua esperança, não importa se está demorando demais, Deus é fiel. Versículo 24 de Lamentações, capítulo 3. Jeremias vai dizer mais. Lamentações 3. O texto base. Sempre vou voltar para o texto base. Leia comigo, vai. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, terei a minha esperança nele. Eu acho bacana isso, porque Jeremias não tem mais possessão, não tem mais terra. Tudo foi tomado. É um caos, é uma pobreza, é uma miséria a realidade de Jerusalém, de Judá. Aí Jeremias olha para aquilo e as pessoas podem estar dizendo, cadê a nossa herança? Cadê a nossa possessão? A gente não tem mais nada. Aí ele olha para cima e diz, eu tenho tudo, porque a minha herança, a minha porção é o Senhor. Aquele que é o dono de todo o ouro e de toda prata, aquele que abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Eu não sei você, irmãos, a gente pode não ter nada, mas a gente possui tudo, porque a nossa vida está no Senhor. Por isso nós podemos orar como Abacuque orou.
Abacuque era um profeta que já estava prevendo isso. Deus está falando, ó, eu vou mandar Nabucodonosor, eu vou mandar uma sentença sobre Judá. E Abacuque ficou alarmado. Mas quando Abacuque viu que Deus restauraria a sorte dos seus filhos, ele renovou a sua esperança. Então ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque a minha esperança está nele e não na realidade. Que você diga, glória a Deus, a nossa herança é o Senhor. Então ele termina aqui dizendo, no versículo 25, o Senhor é bom. Você pode dizer isso comigo, o Senhor é bom. O Senhor é bom para os que esperam nele, para todos aqueles que o buscam. Eu quero que você volte à sua memória a bondade de Deus. Eu quero que você reforce dentro do seu coração nessa manhã a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus. Esses três atributos que o salmista, no Salmo 100, vai terminar o seu salmo de cântico, de celebração, lembrando, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Você pode dizer isso comigo, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é bom. A bondade de Deus, a bondade de Deus. Você pode contar com a bondade de Deus na tua vida. Jesus vai dizer, se vocês que são maus, eu sempre lembro isso, não sou eu que falo que você é mau, é Jesus, então briga com ele. Jesus está falando que você é mau. Quantos pais e mães eu tenho aqui? Quantos pais eu tenho aqui? Você é um pai mau, porque Jesus está falando, não, pastor, você não vê como que eu cuido do meu filho, eu faço tudo pelo meu filho, mas nós por natureza, nós somos maus, tudo que temos de bom é por causa do Espírito Santo em nós. Aí ele vai dizer, se vós que sois maus, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é bom, irmãos, não se esqueça. Ainda que a nossa realidade seja má, Deus permanece bom. Ainda que o nosso presente esteja ruim, Deus permanece bom. E a bondade de Deus vai prevalecer na sua vida, em todas as áreas e dimensões da sua vida. Deus está cuidando. Confie na bondade do Senhor. Renove a tua esperança em Deus. Um homem sem esperança, repito, é um homem vazio. Um homem sem esperança é um homem triste, abatido, desistente, um desertor solitário. Mas um homem que tem, a pessoa que tem a sua esperança renovada em Deus, ele é alguém alegre, cheio de paz, cheio de fé e de poder no Espírito Santo. E com esse texto eu termino Romanos 15, versículo 13, vai dizer assim, essa é a minha oração sobre todos vocês. Leiam comigo, vai. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Se coloque de pé nessa hora. Venham os músicos, vamos cantar a bondade de Deus. Deixa esse texto de novo de Romanos. Lembre-se disso. Se alguém sem esperança é alguém vazio, triste, desertor da vida, quem tem a esperança de Deus, quem está conectado a Deus, porque o Deus é o Deus da esperança. A gente só tem esperança se a gente estiver conectado em Deus. Quando a gente sai, desconecta de Deus, a gente perde esperança. Quando a gente volta os nossos olhos para esse plano horizontal, violência, opressão, crises, enfermidades, a gente perde esperança. Mas quando a gente está com a nossa vida
centrado em Deus, Ele é o Deus Ele é a fonte da esperança, amém? Aí o Deus da esperança enche a gente de quê? De alegria. Primeiro, alegria. Quem não tem esperança é triste, está abatido, tem uma vida vazia, triste. Mas quem tem esperança, o seu presente pode estar difícil, mas ele está animado. Por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus já disse que vai fazer. Só estou esperando o tempo. Estou meio ansioso, é verdade, mas estou alegre. Não vejo a hora da minha vitória chegar. Aleluia, alegria. Alegria. O presente não nos define, a realidade não nos define. Um crente que tem uma esperança viva, ele é um crente alegre. Não apenas alegre, olha o que ele vai dizer: toda alegria e paz. Ele não fica conturbado com um presente difícil. Quem coloca os seus olhos na realidade, ora está alegre, ora está triste, ora está calmo, ora está nervoso. Por quê? Depende da circunstância. Mas quem tem uma esperança viva, não, ele mantém o equilíbrio, mantém a sobriedade. Por quê? Porque ele sabe, meu presente está difícil, mas o meu futuro já está garantido. Deus é fiel. Alegria, paz. E olha, um crente cheio de esperança, ele vai terminar assim: no poder do Espírito Santo. Um crente cheio de esperança é um crente cheio de poder. Por quê? Porque quem não tem esperança está com os olhos na terra, é um crente terreno, é um crente carnal, é um crente que está olhando só para as coisas do mundo. Mas quando ele está alinhado em Deus, essa esperança vem sobre ele, ele recebe um poder sobrenatural, o poder da fé. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de esperança, seja cheio da alegria de Deus, seja cheio da fé no Senhor. Volte os teus olhos para o Senhor nessa manhã e viva essa esperança alegre e pacífica em nome de Deus.